já tem um estigma de que essa relação pai e filho tem alguma dificuldade, tem algum, né? Ou seja, por que eu falo estigma? Porque você já fala isso, o pai já sabe disso, então todo mundo já tá, né, encarando essa relação como uma relação que tem um desafio aí para ser enfrentado, né? E então você fica tentando animar ele. Olha, o papai chegou, vamos. Talvez no outro mundo, se você não tivesse tendo esse desafio, você nem ia fazer isso, ia deixar com naturalidade. O pai chegar, se aproximar e tal, você entendeu? Então também ele já percebeu inconscientemente, porque 2 anos e meio a criança não tem consciência ainda, né? Ela tá mais para um animalzinho do que para um ser humano racional, com 2 anos e meio, tá? Até 3 anos é instinto puro. Depois que eu começo a ter mais racionalização, pensamento, reflexão, questionamentos, que é a mente absorvente consciente. Então, até 3 anos é bem instintivo, assim, é bem animal mesmo, tá? Então, ele já percebeu inconscientemente que esse é um assunto que dá atenção para ele, que rende. Quando ele não abraça o pai, quando ele não se aproxima do pai. Então, tem 2 forças aí. A primeira é que tá realmente o pai sendo um símbolo de dor para ele, não de prazer, né? Tá ruim. E o segundo é que ele ganha atenção com isso. Talvez seja o ponto de maior atenção que ele tem na vida, é essa relação com o pai. Entendeu? Então, são 2 coisas pra gente gerir, né? Pra conseguir ir melhorando. Mas daí depois você trouxe o caso com você, né? Porque daí a gente acaba colocando tudo no mesmo saco, ou bater no pai, ou bater na mãe, ou bater na escola, nos amiguinhos. E são coisas distintas, bem distintas. Esse bater do pai, a única coisa que elas têm em comum é que o menino é da raiva, então ele bate, tá? Essa é a única coisa que essas situações têm em comum, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você me conta a tua relação com ele, a tua história, é muito interessante, porque você chega e diz assim: filho, vamos escovar os dentes. O menino de 2 anos e meio diz: não, quero brincar. E aí você: primeiro nós vamos escovar os dentes e se trocar. Ou seja, vai ter que ser do meu jeito. Tem que ser o que eu tô falando primeiro. Eu tô ainda querendo o controle da situação e do momento. Eu tô achando que eu tô usando recurso nobre. Isso não é recurso nobre. O menino tem 2 anos e meio, ele tá em plena fase de terrible two, que ele vai discordar de você em tudo que você propuser, porque ele quer dizer que ele pode fazer isso. Você já me ouviu falando isso também, né? Assumindo total a identidade de sou um ser humano descolado do pai e da mãe, tudo que o pai e a mãe disser eu vou contrariar só para ter a chance de ser eu mesmo, e isso é saudável para o desenvolvimento, ele precisa desse período. Ele tá no terrible two, ele é da raiva, e aí quando ele fala não quero brincar, você fala não, primeiro nós vamos fazer o que eu quero, vai dar ruim. É muito natural que vai dar ruim. Tá? Então, lembra sempre, acompanhar para depois conduzir. Acompanhar para depois conduzir. Não querer conduzir para depois ele... Ok? Querer conduzir é arbitrário. Não, eu tô mandando aqui, nós vamos fazer o que eu tô mandando, depois nós vamos fazer o que você quer. Ficou para segundo plano aí o seu brincar. É bem menos importante do que o meu escovar os dentes e se trocar. Tá? E vamos combinar para uma criança brincar e trabalhar. É a mesma coisa que alguém falasse para você que o seu trabalho não é tão importante assim, que nós vamos fazer primeiro essas coisas aqui da vida, e você, se tiver um negócio top no seu trabalho importante que te demanda correndo, você deixa de escovar o dente, você vai do jeito que você tiver, do jeito que você falou que tem relação com o trabalho. Ok? Tá entendendo? Tá? Então o menino fala, não, quero brincar. 2 anos e meio? Pra que você vai discutir? 2 anos e meio, um tempão, 2 minutos é um tempão. Aí você fala assim, você quer brincar do quê? Ah, diz, beleza, quantos minutos? Ah, é? Então tá, nós vamos marcar aqui no relógio. Então quando o relógio tocar, nós vamos fazer o quê? Escovar os dentes. Você entendeu, filho? Fala pra mamãe, o que é que nós vamos fazer depois que o relógio tocar? Escovar os dentes, não é isso? É isso, então tá bom, então vamos brincar. Aí brinca 2 minutos, que não muda a sua vida. Geralmente, né? Pode ser que tenha alguma situação, exceção, que 2... aí
Aí eu tenho que começar 5 minutos antes para eu poder negociar 2 para brincar. Quando eu tenho um menino nessa idade, aí eu tenho que começar. Se eu tenho essa recorrência, se eu percebo que tá difícil, então eu acordo 5 ou 10 antes para ter flexibilidade para poder viver em harmonia. Senão eu vou viver brigando e tomando tapa na cara e achando que o menino é ruim. Entendeu? E daí, lógico, não vou aceitar o tapa na cara. Aí eu vou começar a brigar com o menino porque ele tá me dando na cara. Aí você percebe o ciclo vicioso que a gente entra. Tá? Então, se eu não quero entrar nesse ciclo vicioso, eu entendo que um cérebro de 2 anos e meio é absolutamente imaturo, inconsciente, não adianta longos discursos, né? Eu entendo que ele tá numa fase de terrible two, então que ele tá querendo se afirmar como ser humano, como pessoa, como indivíduo, e isso é saudável para o desenvolvimento dele, ele precisa disso. Eu entendo que ele tem um temperamento forte, que quando as coisas não vão bem, a primeira emoção que ele invade é a raiva, como consequência a agressividade aparece. Então eu, que tenho todo esse conhecimento, essa consciência, um cérebro maduro, sou adulta, vou tomar as decisões de tal forma que não chegue nesse extremo. Não precisa chegar nesse ponto. E aí, nesse caso que chegou e você saiu de cena, foi a melhor coisa que você podia ter feito. Melhor coisa que você podia ter feito. Porque senão você reage, dá uma nele também, ou dá uma bronca nele, ou dá, né? E ele ainda, além de... Ele não teve controle absoluto, ele não decidiu assim, eu agora vou bater na cara da minha mãe, pá! Não, é quase como que uma mão que chega na fogueira. Você sem querer encosta a mão no cotovelo assim, sabe? Você tá distraído. Ai! O bater da criança da raiva nos 2 anos e meio é mais ou menos isso. É pá! O que eu fiz? Sabe assim? E, às vezes eles se assustam com as reações que eles têm. É muito instintivo, é mais forte do que a gente. Eu falo porque eu também sou da raiva. Mas eu não sou mais criança de 2 anos e meio. Mas de vez em quando eu ainda me assusto comigo. Não mais, agora eu tô trabalhada na iluminação, tá sendo cada vez mais raro, sabe? Mas para você entender, tá? O que eu tô querendo dizer, viu? Então, se na hora que você volta, você viu tanto é verdade isso tudo que eu tô te falando, que a hora que ele se deu conta de tudo que rolou, ele falou, eu quero escovar os dentes. O que eu tô fazendo? Entendeu? Vamos escovar os dentes. Não, quero brincar. Não, primeiro nós vamos escovar os dentes e trocar. Tum! Mamãe quer escovar os dentes. Entendeu? Então, assim, comportamento é resposta de comportamento. A tua forma de se comportar foi arbitrária, sem perceber, sem querer, achando que ainda estava sendo portadora dos recursos nobres, barará, mas a gente é assim, a gente tem pontos cegos ainda e é para isso que existe esse momento aqui, para a gente se ajudar, né, a enxergar aí os pontos que ainda não estão conscientes para nós, né? E aí a resposta foi, pá! Então se teve agressividade, provavelmente teve arbitrariedade. Entendeu? Por isso que quando a pessoa fala, o que é que eu faço depois que a criança me bate? Eu falo, a pergunta é outra. O que é que você fez imediatamente antes dela te bater para ela ficar com vontade de te dar na cara? De alguma maneira você fez alguma coisa que não foi legal. Não foi legal. Talvez você não tenha percebido, talvez não esteja claro para você. Mas deve ter tido arbitrariedade, deve ter tido alguma coisa de imposição, deve ter tido alguma reação de bater de frente ao invés de flexibilidade para ir conduzindo. Sabe? Deve ter tido dominação, deve ter tido almejar de obediência. A gente quer obediência ainda, a gente não se livra disso, é uma dificuldade. Sabe? A obediência, ela aparece espontaneamente por conquista, não tem que ser um almejar nosso. Nosso almejar tem que ser conectar e conduzir uma criança bem. Né? Aí por esse conectar e conduzir bem, eles acabam nos obedecendo, porque no fim das contas a gente fica tão legal e tão genuinamente interessado neles também, é tão ganha-ganha a relação, que para eles compensa seguir o que a gente fala. Não cegamente, não sem discutir de vez em quando, não sem colocar o ponto de vista deles, não sem argumentar às vezes, negociar e ver se alguma outra forma pode ser mais interessante. Mas eles acabam seguindo. Quando você tem depois a consequência disso, hoje com 7 anos o meu, né? A hora que eu falo, ô meu filho, desculpa, mas não vai rolar mesmo. Tipo assim, você sabe que a mãe, tudo que a mãe pode, a mãe dá jeito, né? Já rola essa, sabe? E aí ele, então tá, né? Tipo, ok. Já vi que dessa vez não vai dar mesmo. Daí não tem revolta, mesmo no temperamento da raiva, porque a relação já é de tanta conexão,
né? Que ele sabe que quando eu falo, ó, filho, dessa vez não vai rolar mesmo, é porque não tem jeito mesmo, porque se tivesse jeito eu daria um jeito. Porque foi tanto sim, tanto sim, tanto sim, que agora eu tenho saldo para sacar ou não. E também maturidade de 7 anos agora, né?